Agradeço em nome de Jesus. Queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia, sem perca de tempo, no Salmo de número 107. É uma bondade de Deus poder estarmos na sua casa. Você que está nos acompanhando, também pela internet, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Eu vou ser breve na minha fala, porque queremos tirar um momento de oração no final desta reunião, com alguns fins específicos que precisamos. O Salmo de número 107, se nós fôssemos ler, você pode ficar com a sua Bíblia aberta, nós iríamos encontrar nele pelo menos 4 divisões até o verso de número 32. E ouvindo tudo o que foi dito aqui, na hora do louvor, tudo que nós ouvimos aqui no primeiro culto, desde manhã cedo, quando nós estávamos aqui, o Senhor levou ao meu coração um desejo de simplesmente compartilhar com vocês pelo menos 4 situações que acontecem nestes salmos. E quando eu olho para estes salmos, os adolescentes podem subir ao piso superior. Quando eu olho para o livro de Salmos, todos nós entendemos que é o inário dos hebreus. Alguns eles subiam recitando, citando, declamando, alguns eles cantavam, alguns eles iam falando quando subiam para o templo, para adorar ao Senhor, outros quando eles se deparavam com momentos de angústia. E o Salmo de número 107, ele é conhecido como um salmo histórico. Dentro destes salmos, nos versos de número 1, 2 e 3, depois nos versos de número 4 a 8, depois nos versos de número 10 a 16, depois nos versículos de número 17 a 21 e 22 até o 32, são algumas estrofes que nós encontramos cantadas pelos judeus, pelos israelitas. E tem algumas coisas que eu queria destacar aqui, principalmente sobre a ideia de que quando as coisas não se dão como nós pensamos, quando as coisas se complicam, quando nós planejamos alguma coisa e não dá certo, ou quando nós chegamos em situações de medo, de perplexidade, quando a gente vê que o barquinho está naufragando, a água está entrando e a gente não consegue, com as próprias forças, esvaziá-lo, quando a gente vê que o casamento não está indo bem, quando a gente vê que a área financeira, as coisas não estão fechando, as contas não conseguem fechar, quando a gente vê que a enfermidade chega, nós não estamos livres. Conversando com o pastor Osmar no final do culto, a gente falou poucas palavras, mas a gente entende isso, que nós somos seres humanos, nós andamos para lá e para cá. Eu acredito que todos nós tivemos contatos esta semana, de domingo até hoje, com no mínimo, sei lá, 30 pessoas, 40. E quem adivinha? Bom seria se a gente pudesse, né? Eu pudesse adivinhar, né? Quem é que está com o Covid, quem é que não está. Quem é que tem um problema de saúde, quem é que não tem. Eu tenho amigos em Mandaguaçu que a filha deles, no sábado passado, ficou na casa de uma irmã dele. E no domingo, a família, a irmã desse rapaz, desse amigo meu, começou a passar mal.
fez o teste positivo. A filha, que ficou o dia todo com a menina, filha desse amigo meu, fez o teste positivo. Na segunda-feira. Na terça-feira, meu amigo começou a passar mal, o menino dele de 15 anos, a filhinha dele de 8 anos começou a passar mal, e a esposa também. Fizeram um exame positivo. Sabiam de onde tinham pego, mas nós mantemos contato quando tudo parece impossível, quando as coisas não têm mais, quando não existe mais saída. Nós cantamos aqui, né? Nós cantamos aqui. Só existe uma coisa a fazer. O que é que nós podemos fazer? O salmo que nós estamos, que você está com a Bíblia aberta, no verso de número 4 até o verso de número 9, ele traz a nós uma fala muito maravilhosa a respeito daqueles que se encontram num momento sem ter para onde ir. O texto vai dizer: andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade para habitarem, famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. O que é que eles fizeram? O verso seguinte vai dizer que eles fizeram o quê? Clamaram ao Senhor. Agora, clamar ao Senhor não é como clamar ao pastor Adilson, não é como clamar ao teu pai, à tua mãe, ao teu vizinho, clamar ao prefeito, ao vice-prefeito, ao governador, ao presidente da República. Na maioria dos casos, a gente não tem acesso a eles, né? Na maioria dos casos, é complicado isso. De repente, você não tem acesso a eles. Clamar ao Senhor é um privilégio que nós temos, e é a solução. O texto vai dizer que eles clamaram ao Senhor na sua angústia, quando a sua alma nele desfalecia, não tinham mais ânimo, não tinham mais forças, não sabiam para onde ir, não sabiam, estavam numa situação de caos total. Clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas necessidades. E esse é um segredo, não é segredo, mas é um segredo que nós sabemos. Quantos já que se viram em angústias e clamaram ao Senhor? Deixa eu ver, quantos que já fizeram isso? Só não fazem os nécios de coração, os tardos de entendimento, aqueles que não conhecem o Deus que nós conhecemos. Quando eu disse que clamar ao Senhor não é como clamar às autoridades aqui, eu estou dizendo que as autoridades aqui, na maioria das vezes, não têm condições de atender ao nosso clamor, nem de atender à nossa solicitação. Na maioria, em várias vezes, em várias ocasiões, quase que, se não todo dia que nós estamos aqui, mas dia sim e dia não, nós somos procurados por pessoas que chegam aqui pedindo auxílio para nós. E quando a gente tem um auxílio, que é uma cesta, que é um pacote de arroz, um açúcar, um óleo, um leite, alguma outra coisa, um valor em espécie para completar um dinheiro que está faltando para uma receita, quando a gente pode, a gente atende. Mas quando eles chegam aqui, eles dizem a primeira coisa: estivemos em tal lugar. E aí eu omito o lugar por questão de zelo, de cuidado. Estivemos lá e nem ao menos olharam para nós, e nem ao menos deram ouvido, e nem ao menos tentaram, e nem ao menos foram ver se havia possibilidade. A palavra foi: não, eu não posso fazer, se vire. Estes daqui do Salmo 107, escrito por Davi ou por Asaf, num momento de angústia, num momento de perplexidade, que a sua alma neles desfaleciam, eles não arrancaram os cabelos da sua cabeça, eles não se perderam, eles não se procuraram tirar a própria vida. Simplesmente o texto é bem claro. E eu acho interessante, é que foram 4 vezes, eu vou encerrar já, para nós orarmos, foram 4 vezes,
que eles se viram em apertos, que o salmista vai contar um pouquinho da situação da nação de Israel. Olha, eles estavam lá, texto que nós vamos falar, eles estavam presos, estavam no Egito, estavam na Babilônia. Quantos que já sentiram a mão de Deus agindo em favor de você? Quantos que já sentiram essa noite? Deixa eu ver, todos nós. E aí eu encerro a minha fala dizendo assim, se nós já vivemos, se nós já passamos, se nós já enfrentamos, se nós já passamos por este mar algumas vezes, voltar um pouquinho, se nós já vencemos algumas ondas fortes que se levantaram, o que nos resta a fazer então? Se chegamos nesse momento, eu não tenho dúvida nenhuma quanto à palavra que eu trago esta noite para vocês, que Deus propôs ao meu coração, não tenho dúvida nenhuma de que ela se fazia necessária para hoje, para esse momento. Se nós chegamos até aqui, se nós já atravessamos algumas ondas, se nós já vencemos algumas ondas, se o mar se postou bravio por muitas vezes, e nós estamos aqui ainda, é porque nós já clamamos ao Senhor, e o Senhor já nos atendeu, o Senhor já nos livrou. E eu trago essa palavra para dizer assim, que como igreja, nós sentimos, nós não queríamos, nós lutamos e nós oramos para que o vírus não chegasse até onde chegou, que é a pessoa do nosso pastor. Todos nós, conhecendo a estrutura física dele, conhecendo a carga em todos os sentidos que pesa sobre os ombros dele, todos nós, porque nós estávamos aqui, todo sábado pela manhã e todos os momentos a gente estava orando e pedindo, Senhor, põe a tua mão. Mas chegou. E aí nós vamos recuar? E aí nós vamos regredir? E aí nós vamos deixar de avançar? E aí nós vamos parar, nos quedar ao chão e não? O que é que nós temos que fazer então? Baseado no salmo que nós lemos, em 4 situações, todas elas críticas, caóticas, todas elas que traziam desespero, angústia, apavoramento, todas elas que o escritor coloca e dá a ideia de que eles chegavam numa situação que eles olhavam e diziam assim, e aí, para a nação de Israel, o cativeiro, onde está, Senhor, as suas promessas? O que é feito, Senhor, das suas promessas? Gideão fez este questionamento, onde é que está? E daí, Senhor, e agora? Mas o texto vai dizer que então, nesse momento, eles simplesmente clamam ao Senhor. E clamar ao Senhor, meu irmão, é gritar. Não necessariamente gritar literalmente. Mas é aquela oração que sai do profundo, é aquele, muitas vezes não é um grito, é um sussurro, é um gemido. Eu gritei uma vez, literalmente, gritei. E o único grito que saiu, quando uma máquina que tinha estava pegando fogo e não tinha extintor e não tinha água, e máquina quando pega fogo, principalmente em lavoura de milho, pode ter água, pode ter extintor, pode ter o quê? É perca total. E eu tinha compromissos a saldar, era ainda o meu ganha-pão, e quando pegou fogo, o único grito que saiu, que se ouviu muito longe, foi Deus abrir a boca no mundo. Um filho, quando quer alguma coisa, quando está em apuro, o que ele faz? Grita. E eu abri a boca no mundo, Deus grita, literalmente, e o fogo foi se extinguindo. Foi um prejuízo praticamente zero, todas as pessoas que chegavam, que viram a altura que estava o fogo, mais de 2 metros de altura para cima do motor da máquina, todos chegaram e disseram assim, nós escutamos o seu grito lá de longe, Adilson, e o seu grito por Deus valeu, porque isso é milagre, foi Deus que apagou esse fogo, não existe explicação. Então eu convido você a ficar em pé essa noite. Vamos fazer um grito de clamor. Aleluia. Você precisa que Deus entre com providência hoje. Não dá para ser a semana que vem. É hoje. Nós ouvimos aqui a Késia perguntando quem que precisava de um milagre.
A minha fala, a minha palavra é: clame ao Senhor. Se for preciso, literalmente grite, abre a sua boca. Peça misericórdia. É uma porta de emprego. Deus tem uma porta de emprego. É um milagre no seu casamento. Deus tem um milagre. Aleluia. Na sua casa há um milagre de Deus. Há uma ação curadora, saradora, restauradora de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Está em aflição, querido? Clame ao Senhor, clame ao Senhor, clame ao Senhor. Você é fruto de promessas, existem promessas de Deus para a sua casa, para a sua vida, para você. Então ratifique as promessas de Deus. Se é que Deus, a Bíblia diz que Deus não se esquece, mas lembre Deus das promessas. Eu estava para morrer intoxicado em último grau no Hospital São Marcos, ainda com 21 anos de idade. E minha mãe ratificou as promessas de Deus. A oração da minha mãe foi essa: Senhor, está na sua palavra, que é para nós devolver na sua casa o que é teu. E nós temos devolvido na sua casa o que é seu. Há também uma promessa que diz assim: devolva e faça prova de mim. E a minha mãe disse assim: onde é que está o Deus que disse esta palavra? E eu estou aqui para contar a história que era para ter morrido, mas o Senhor devolveu a vida naquele instante. Eu desafio você a clamar ao Senhor esta noite. Feche os seus olhos. Clame ao Senhor por você, mas clamemos ao Senhor pela vida do pastor Clementino. Você que está me acompanhando, clame ao Senhor aí, clame, e Ele livra você das suas necessidades. Lama xarabacanda rabla surianda caxera bacalabagalabagai. Oh, aleluia! E clamaram ao Senhor, e clamaram ao Senhor, e clamaram ao Senhor pela quarta vez. Os que estão nas naus do mar bravio clamam ao Senhor, e o Senhor os conduz em paz ao porto seguro, ao porto seguro. Da xarabacanto ribla cheve ande rebla sudi onde cleblechei. Nerobia suvi anda rabla suri ande clebla cheri anda rebia. Oramos, Senhor, pela vida de cada um dos seus filhos. Oramos, Senhor, pela vida do teu servo, nosso pastor que está internado. Oh, Senhor, o quadro é favorável para que haja, Pai, uma alta. Mas o Senhor é o médico por excelência. E como igreja clamamos a Ti por um milagre. Onde é que estão as suas promessas que nós ouvimos? Que o Senhor iria tocar no seu corpo e sará-lo e restabelecer a sua saúde. Olha para a família, Senhor, cavalheiro. Oh, Pai, onde vários foram positivados pelo Covid. Oh, tua serva irmã Sirlene pede oração por eles, Senhor, e nós clamamos a Ti. Olha por aqueles que precisam de uma porta de emprego. Olha por aqueles que estão, Senhor, o casamento está por um fio, Senhor. Olha por aqueles que a casa está, Senhor, em polvorosa. Está, Senhor, oh Pai, está no
apavoramento só. Olha para esse teu filho que não tem tido paz à noite, que não consegue dormir. Como igreja do Senhor, nós reclamamos os teus milagres. Na cachorriabacando reblacharabacai. Livra os que estão nas prisões, ó Pai, não prisões literais, mas prisões emocionais. Livra o Senhor, livra-os. Livra o Senhor que estão, ó Pai, sendo, Senhor, engolido pelas ondas deste mundo. Livra, Senhor, aqueles que não conseguem vencer o álcool. Livra, Senhor, aqueles que não conseguem vencer, ó Pai, Senhor, a nicotina do cigarro, das drogas, ó Pai. Livra o Senhor aqueles que estão presos na imoralidade, Senhor, na sexualidade depravada. Livra, Senhor, os olhos, ó Pai, profanos e imorais. Livra, Senhor, os que têm prazer na derrota, na destruição, no sofrimento alheio. Livra-os desses sentimentos. Livra, Senhor, aqueles que foram positivados. Todos, ó Pai, precisam de um milagre. Os que estão, ó Pai, numa depressão profunda ou no início de depressão, livra o Senhor. Livra o Senhor, livra o Senhor. Irabacandu reblaxeri andarabacalabassuri andacleblaxerabagai. Ora basúria mande queixão de reblecoble a sua de queblai. Visita cada coração esta noite, Pai, para que assim como o Senhor prometeu, ó Pai, e que assim como o Senhor prometeu e conduziu a tua nação, o teu povo, no deserto por 40 anos, e eles chegaram, ó Pai, à terra prometida, que possamos nós também, Pai, chegarmos no nosso lar em descanso, chegarmos na nossa casa, Canaã celestial. Não permita que nenhum, ó Pai, daqueles que são teus se percam pelo caminho. Renova agora a esperança, renova agora o ânimo, o desejo, Pai, o desejo de te adorar, o desejo de estar diante de ti. Leva-nos em paz, conduza-nos até a Canaã celestial. Dá-nos uma semana de vitória, um mês de junho, Pai, que seja um mês, Senhor, onde as coisas voltarão ao seu lugar. Assim como o Senhor soprava o vento, e o vento levava, Pai, codornizes para o arraial de Israel. Assim como o Senhor abria as janelas do céu e mandava o maná, eu te peço, sopra, Senhor, este vírus, Senhor. Sopra este vírus para longe. Sopra, Senhor, este vírus, Senhor, para longe. E que a partir de hoje, ó Pai, nenhum daqueles que são seus, não porque somos melhores do que ninguém, nenhum daqueles que são seus, ó Pai, sejam positivados, para que o seu nome seja engrandecido. E, Senhor, mais uma vez as nações reconheçam que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. Te louvamos